Pessoal, boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu não sou o Vinícius, na verdade, eu sou o Vini. Muito mais conhecido por Vini, e vocês vão entender o porquê já já. Agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, como o Boris comentou, a gente vai fazer agora um painel. Na verdade, não é bem um painel, na verdade, a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre as experiências de como foram a adoção de alguns dos nossos clientes e, na verdade, acho que as melhores pessoas para contar essas histórias são eles mesmos. Então, eu gostaria de chamar aqui ao palco o Pisani, o Vinícius e também o Francisco. Pessoal, pode vir, por favor. Tudo bem, senhores? Prazer enorme estar aqui com vocês aqui nessa sessão. É uma honra realmente recebê-los aqui, tá? Vinícius, eu vou começar por você. Vamos lá. Muito bom. Você poderia se apresentar para as pessoas, claro. Por favor, Vinícius? Sou Vinícius Martins, eu trabalho no Banco Safra desde 2019. Tenho background aí desde 2008 na área de TI. Sou da área de middleware. Então venho ali, WebSphere, o pessoal falando de WebSphere, me lembrei, passou um filme na cabeça, WebSphere, IIS, E aí comecei a trabalhar com OpenShift, ainda na instituição anterior que eu trabalhava antes do Safra, cheguei no Safra e venho trabalhando com OpenShift aí já fazem 4 anos. Pô, legal. Muito obrigado, viu, Vinícius? É um prazer recebê-lo aqui, viu? Pisani, você poderia, por favor, também se apresentar? Legal, claro. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite de participar aqui, representando a DIC. Sou Marcelo Pisani, sou formado em Ciências da Computação, pós-graduado em Gestão de Tecnologia. Meu background, eu já trabalhei em diversas indústrias, trabalhei na indústria de serviços, na Tivit, na HP, trabalhei na área de telecom na Nextel e há 12 anos mudei para a indústria financeira. Comecei o startup da Elavon lá em 2011, depois a Estônia adquiriu a Elavon, continuei nessa jornada e desde 2016 eu vim fazer parte do startup da DIC, estou até hoje lá como superintendente de tecnologia. Muito legal, Pisani, perdão. E aproveitando, você começou a falar um pouquinho agora da sua atuação atual, que é com a DIC. Você poderia, por favor, explicar um pouquinho para as pessoas o que realmente a DIC faz? Claro, a DIC, acho que poucos devem ter ouvido falar da DIC, porque é um modelo de trabalho diferente do padrão do mercado. A DIC é uma credenciadora. Se a gente fosse olhar aqui no mercado, hoje ela atua no modelo B2B, não no modelo B2C, onde as credenciadoras levam lá o seu POS, resumidamente, a sua maquininha lá no balcão. A DIC tem um conceito, uma ideia diferente, onde ela provê toda a tecnologia para que parceiros levem a sua marca, a sua maquininha até a ponta. Então, a DIC hoje é pautada aí em 4 pilares de atuação, o BIM Sponsor, ecossistemas, Acquire as a Services e uma grande plataforma white label. Então, você nunca vai ver a marca DIC na ponta, você vai ver diversas outras, a DIC dá toda essa infraestrutura, tecnologia para que os nossos parceiros levem até o cliente a melhor experiência, a melhor tecnologia conectado na DIC. Legal, muito obrigado, viu, Pisani? Francisco, agora você poderia, por favor, se apresentar? Claro, com certeza. Obrigado pelo convite. Pessoal, meu nome é Francisco Junqueira, sou formado em Engenharia Elétrica na Unicamp, mas desenvolvedor desde os 8 anos. Esse vírus que está na nossa veia, acredito que está na todo mundo aqui também. Sempre envolvido com tecnologia, já ganhei alguns prêmios internacionais nesse meio também, por exemplo, o Java Duke Award lá da antiga Sun Microsystems, tive envolvido com Scott McNealy, com James Gosling, ajudei também a escrever algumas partes da API Javalog de Java Standard Edition no passado, enfim, envolvido com esse meio aí, o que foi bem legal. Assumi algumas posições executivas também no decorrer da carreira e hoje sou gerente de arquitetura empresarial na Horizon, uma health tech do Grupo Bradesco. Legal, Francisco, muito obrigado. Você poderia falar um pouquinho do que efetivamente vocês fazem na Horizon? Legal, boa pergunta. A Horizon é uma health tech, nós estamos aí inseridos no segmento de saúde suplementar. Saúde suplementar, que não é justamente um termo muito conhecido, é tudo aquilo que está além da saúde pública. Então, são os planos de saúde privados. Nós estamos entre a rede provedora de serviços e os planos de saúde. Em números gerais, passam aqui pela nossa infraestrutura algo de 1 milhão de pessoas a cada 4 dias. Nós temos aí 1 a cada 4 brasileiros que estão inseridos nesse contexto de saúde suplementar, estão nas nossas bases. Em termos de faturamento, passaram pela nossa infraestrutura no passado algo em torno de 58 bilhões de reais.
Bacana, muito obrigado, viu, Francisco? E seja bem-vindo também. Vinícius, voltando a você, querido, como é que surgiu, na verdade, a demanda por uma plataforma como o OpenShift dentro do Banco Safra? É muito semelhante aqui, né? Os nossos colegas do Einstein estavam falando aqui, né, na apresentação passada, né? A gente tinha um ambiente muito parecido com o deles, né? Surgiu a necessidade de usar microserviço, de usar ali, né, o Docker, o container. Então a gente usava ali o container, né, em máquinas virtuais, né? Porém, né, usando ali o gerenciamento fazendo pelo Compose, mas, né, aqueles mesmos problemas que os nossos colegas apresentaram, nós também sentíamos ali, né? Uma instabilidade, né, um suporte complicado, né? Com isso surgiu a necessidade ali de algo mais enterprise. Então, foi aí que encontramos a Red Hat. Isso foi, né, o Safra ele é bem maduro na questão do OpenShift. A gente já está usando ali desde 2016 para 2017, foi quando começa ali, né, no segundo semestre de 2016 para 2017, começa o uso do OpenShift lá no Safra, e ele vem cada vez mais aí, né, sendo maduro. Eu entrei em 2019 no Safra e o ambiente já estava bem maduro, assim, até me surpreendi positivamente. Cheguei lá, nossa, tinha muita coisa pavimentada, o OpenShift estava sendo muito bem usado e a gente tem feito um trabalho aí bem considerável. Bem legal. Francisco, acredito que isso também se assemelhe um pouquinho também com a história da Horizon, essencialmente com o OpenShift. É isso mesmo? Totalmente. Né? A gente vê aqui nas apresentações, poxa vida, é o mesmo filme, né? A gente sempre passa, né, por aquele processo em que o desafio é grande em manter as aplicações no ar, a infraestrutura nunca é suficiente. Em um certo momento, a gente se vê dimensionando o hardware para a pior situação, sendo que, na média, tem uma capacidade ociosa gigantesca na plataforma, na infraestrutura como um todo. E aí passamos exatamente por esse processo. A gente precisa, de fato, de uma solução para isso. O padrão já existe, então a gente precisa realmente migrar as nossas soluções para um ambiente em container, orquestrado em container. Naquela ocasião, a Horizon, estamos falando aí de 2018 para 2019, ainda tinha uma imaturidade significativa no mundo cloud. Então, a gente precisava de alguma solução que possibilitasse a gente transportar as nossas soluções de maneira que a gente fosse também habilitado para um próximo passo na jornada cloud. Né? E aí, nesse sentido, o OpenShift ele é perfeito nesse sentido porque ele é uma plataforma multi-cloud que te possibilita gerenciar isso com tranquilidade. Né? Bacana. Pisani, acredito que, apesar da implementação da DIC ser um pouco mais recente, talvez tenha algumas histórias, algumas características também semelhantes. Você concorda com isso? Concordo, exato. Assim, quando a DIC nasceu, ela é uma empresa jovem, né? Uma empresa de 2016, então ela veio uma empresa de 7 anos. Para iniciar a operação, a gente pensou em 2 modelos. Né? Eu preciso iniciar rápido a operação, porque temos grandes concorrentes no mercado, então eu preciso dar tração na companhia. Mas eu também não posso deixar de pensar na evolução e inovação. Então, nós fizemos 2 ações. A primeira é, eu preciso startar, então eu pego soluções que a DIC, só para contextualizar um pouquinho de história também, a DIC ela nasceu dentro do Banco Bom Sucesso, né? Hoje BS2, né? E em 2019 ela fez uma fusão com o Grupo Cheque, uma grande empresa do setor, né? E com isso a gente fez com que atuássemos em 2 vertentes. A primeira, então, dando start para a empresa nascer, e a segunda é pensando em inovação. O que a gente fez? Foi olhar o mercado. Né? Foi olhar o mercado, buscar soluções alternativas, pensando já em microserviço, que não era uma realidade na época ali para a estrutura atual. E aí a gente conversou com a Red Hat, que nos apresentou a solução do OpenShift. A gente entendeu que era o momento de fazer, até porque era algo novo também ali no mercado, né? A questão do microserviço, de ter uma plataforma para orquestrar tudo isso. E como a gente estava conversando até um pouquinho ali atrás, é uma mudança de cultura, né? No desenvolvimento de tudo que você precisa fazer. Mas esse acho que foi um passo muito acertado, porque a gente precisava ter velocidade e o OpenShift deu essa velocidade para a gente, né? Com escalabilidade, integridade. Então, isso foi muito assertivo que a gente fez. É bem interessante você trazer esse ponto, porque quando começou a grande onda de microservices, né, era muito comum as pessoas associarem diretamente microservices a containers, sem entender efetivamente quais eram os grandes motivadores. Né? E, de fato, são tecnologias diferentes, mas existe uma sinergia muito grande quando você consegue usar justamente o poder da automação, do transporte, da abstração de containers e, eventualmente, escalar isso através de um modelo de microservices. Bem legal essa tua história. Francisco, dentro do cenário da Horizon, eu acredito que o OpenShift ele esteja exposto a um volume muito grande, né, de demandas, de cargas de trabalho. Né? E, dada a sua experiência, como é que tem sido isso para vocês? Como é que tem sido essa experiência com o OpenShift, ali, principalmente ali, tanto nos serviços de front-end quanto de retaguarda?
Interessante a pergunta, e o curioso é que a gente viu aqui hoje também pessoas passando por exatamente o mesmo processo. A gente comentou agora há pouco, né, ali atrás, que a adoção do OpenShift ela não é somente uma adoção tecnológica, mas é fundamentalmente uma mudança de paradigma na perspectiva da cultura. Né? Como já foi falado aqui hoje, né, ou seja, é preciso repensar não somente a tecnologia, as arquiteturas, mas também o modo como a gente produz software, dentro de todo o processo de ciclo de desenvolvimento. Né? Aí, nesse sentido, isso tem sido um mote de transformação ainda hoje na companhia. Nós temos uma quantidade de software legado, eu não gosto desse termo, mas que é significativo, porque a Horizon é, em essência, uma fusão de diversas outras empresas e esses produtos e soluções ainda estão existentes na nossa infraestrutura. E, nesse sentido, o OpenShift tem ajudado demais a transportar essas aplicações para o contexto do OpenShift. Né? Ele traz uma agilidade que não se compara. Até estava comentando com o pessoal aí agora à tarde. Ontem, num bate-papo com o pessoal de negócios, apareceu ali uma reflexão a respeito de uma certa necessidade, e entre esse conceito e a aplicação em prova de conceito em produção, passaram 2 horas, né, e a gente desenvolveu tudo isso e publicamos em produção. Ou seja, a agilidade não tem comparação com o que era um processo de desenvolvimento de software pensado aí há 3, 4 anos. Bastante interessante esse resultado, né? Pisani, acredito que no caso da ADIC, né, talvez tenha algumas similaridades, talvez tenha algumas diferenças, mas eu acredito que uma característica que é devidamente imperativa nesse cenário é a necessidade por uma plataforma segura, resiliente e escalável. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido a tentativa, na verdade, de endereçar esses requisitos juntos com o OpenShift? Legal, boa pergunta. Assim, é fundamental até dado o negócio que a ADIC está, né? Então, assim, só para vocês terem um pouco de ideia, compartilhando números, né? A ADIC hoje faz uma média 200 transações por segundo. Então, assim, nesse minuto já passaram aí, né, 12 mil transações, quer dizer, é muita transação, é muita gente tentando fazer algum tipo de transação financeira. E a gente não pode ter downtime, né? Ter downtime é uma experiência ruim para o cliente, né? É uma transação que ele não consegue efetivar e ele acaba deixando aquele terminal, aquela tecnologia de lado, né? A gente sabe como funciona. Então, ter uma plataforma que tenha estabilidade, que seja confiável e garanta tudo isso de uma forma de fácil gerenciamento, né? Vai nos ajudar muito. E a gente tem utilizado o OpenShift, tem sido muito bom para a gente aqui. Bacana. Vinícius, a gente, agora voltando para você, no caso do Safra também tem essa questão de canais digitais, mas eu lembro da gente ter conversado um pouquinho sobre o papel do OpenShift também como, na verdade, um grande habilitador da esteira DevOps. Você pode compartilhar para a gente como é que funciona isso na prática? Claro. Né, quando eu cheguei lá, como eu falei anteriormente, eu cheguei lá, fiquei muito feliz porque a gente tinha um processo bem maduro. Dentro deles era a esteira DevOps. Né? Então, aproveitando a fala aqui do Francisco, né? O OpenShift ele nos ajudou a fazer o conceito. A evangelização DevOps também foi muito de encontro com a vinda do OpenShift, né? A gente tem uma esteira lá hoje bem madura, né? Os deploys, o pessoal de desenvolvimento vai lá nos ambientes não produtivos e atuam, fazem os deploys, né? Sobe versão, desce versão, então de forma muito prática. Né? E a gente de infra, eu enquanto infra aqui, é claro que eu estou sempre ali, né, observando o ambiente, né? Eu sou o guardião dele, mas a gente tem muita pouca interação. Né? Então, uma esteira bem madura, a gente usa ferramentas como Jenkins, GitLab CI, né, várias outras ferramentas que contemplam, e o OpenShift ele é o back-end, né, ele é o destino, então ele facilitou muito isso para a gente, né, até costumo brincar que ele ajudou também na transformação digital da empresa, né, porque ele elevou aí para um outro nível, né, o OpenShift facilitou muitas coisas para a gente. O poder de automação que o OpenShift consegue entregar, né, de fim a fim, na verdade, é realmente fantástico. A gente tem percebido isso cada vez mais dentro dos nossos clientes. Pisani, acredito que isso que o Vini acabou trazendo, né, dessa esteira DevOps, também se aplique um pouquinho dentro do cenário da ADIC. É verdade isso? Sim, sim. Agilizou muito assim, o build das aplicações, né? Isso, sem dúvida, como já foi até comentado aqui pelo Francisco, né? Mudou o paradigma, né? A gente consegue colocar algo em produção de uma forma muito rápida hoje, teste integrado, Sonar, fazer uma varredura de código, tudo isso, né, com Jenkins, tudo isso de uma forma orquestrada. Então, para nós aqui faz todo sentido utilizar esse conjunto de soluções aí junto com o OpenShift. Tá certo. Francisco, na verdade, hoje, quando a gente olha para o ecossistema da Horizon, posso estar enganado, mas além, obviamente, das aplicações microservices que vocês rodam em cima do OpenShift, vocês também acabam executando também serviços de middleware, né? Serviços de algumas aplicações um pouco mais tradicionais.
Você pode compartilhar para a gente um pouquinho desse contexto? Perfeito, exatamente. Nós utilizamos 2 produtos da Red Hat que são muito importantes nesse contexto. O primeiro deles é o TruScale, que é o nosso gerenciador de API, e o segundo também igualmente importante é o HSSO, que é a nossa solução de single sign-on. Além dele, temos uma outra variedade de produtos Red Hat que também estão dentro desse ambiente, como o Artemis AMQ e algumas outras soluções também. Nesse sentido, o OpenShift traz um facilitador. Com o OpenShift 4, a gente pode definir um machine set, e esse machine set estar especificamente num segmento de rede particular, de tal forma que eu consiga administrar toda a carga dentro do cluster, de maneira a não competir os recursos com as das demais aplicações. Assim, eu garanto cada um no seu quadrado, né, e eles têm as suas respectivas capacidades de escalar, ainda mais com o OpenShift 4 agora, que ele pode subir um outro node sob demanda, né, e esse node vai nascer exatamente com as características que foi previamente configuradas, de maneira que toda a estrutura e o controle desse tráfego de rede seja efetivamente controlado, com as Network Policies, por exemplo, e alguns outros produtos, como, por exemplo, o OpenShift Cluster Security, que nos possibilita olhar em particular, dar uma lupa ali no que está acontecendo e fazer uma gestão desse tráfego na ótica de segurança. Essa é uma solução que nós não tínhamos antes, né? E se nós formos olhar para o mercado, para soluções contraparte, né, são absolutamente caras. Então, o OpenShift realmente ele traz não somente uma agilidade em que a organização tende a adotar novas tecnologias, como que essa adoção siga realmente os estritos elementos regulatórios que a gente está obrigado a seguir na perspectiva de LGPD e segurança. Esse aspecto da segurança do OpenShift ele é bastante sensível, né? Nós temos clientes dos mais diversos segmentos, das mais diversas indústrias, e uma coisa que chama muito atenção nessa plataforma é justamente a possibilidade, na verdade, a aderência a esses estándares internacionais cada vez mais restritos, né? Vini, na verdade, a experiência do Safra também ela remete, na verdade, ao OpenShift 3, né? Uma experiência já bastante antiga. Conta para a gente como é que foi esse processo de migração do OpenShift 3 e, principalmente, qual tem sido a percepção do banco no que diz respeito a essas novas versões do OpenShift. Perfeito. A gente tem uma experiência vasta no OpenShift 3, né, como você falou, 3.1, 3.5, 3.11, né, e a gente está em migração aí do 3.11 para o 4.12, né, então a gente sentiu uma diferença absurda do produto. É outro produto, né, como vocês mesmos sempre falam, né, outro produto, um CoreOS, sistema operacional, né, assim como o Francisco falou, você poder escalar Node, isso é incrível, né. Então a gente tem gostado bastante, né, nossa experiência tem sido bem positiva nesse quesito, né, a gente tem tentado aí extrair o máximo do que a ferramenta nos proporciona, usando os operators, né? Então a nossa primeira impressão ela foi muito boa, né? De falar, nossa, de fato a gente tem um outro produto aqui, a gente tem um mar de possibilidades de implementar melhorias, né? De fazer melhorar a guardrail, né? Como o Francisco falou, usando o OpenShift Plus, né? Usando o ACS, o ACM, então a gente tem de fato tem sido uma percepção bem legal, assim. Legal essa sua percepção, porque hoje no evento da manhã, né, o pessoal falou um pouquinho do quadrante mágico do Gartner. Recentemente também o Forrester também fez uma avaliação das soluções de gestão de multi-hybrid cloud de containers, e o OpenShift está na liderança disparada desses quadrantes, né? Mas é muito mais importante até mesmo o feedback de vocês, o feedback sincero, o feedback transparente, que é isso que eu acho que é o mais relevante para nós. Francisco, no caso da Horizon também, vocês têm também uma experiência bastante longeva com relação ao OpenShift, né? E passaram também para essa questão do upgrade de versões, da versão 3 para a versão 4. Como é que foi isso dentro da Horizon? Foi interessante. Resumir isso numa única palavra, mas ainda existem algumas partes ainda estão em processo de migração. A migração não foi exatamente automática, porque primeiro que as APIs mudam todas de versão. Nós também nesse mesmo processo migramos as versões de TruScale e HSSO, né? Além do mais, também migramos o nosso Registry para a adoção do Quay. Então nesse sentido foi realmente bastante coisa para o nosso prato e foi bastante interessante. Mas se eu posso responder de uma maneira mais objetiva da pergunta, ela foi efetiva, né? Porque os desafios que nós fomos encontrando, não, realmente esse desafio existe porque existe um conceito por trás disso. Não é um acidente, né? A coisa é por projeto, né? E foi bastante interessante. Bacana. Eu lembro também de uma conversa que nós tivemos, onde você mencionou também a própria integração do Ansible com o OpenShift. Procede isso? Sem dúvida. Automação é vida, não é? E aí tudo que a gente faz lá é tudo com Ansible por trás, né? Desde a criação de um projeto até adicionar alguém com algum tipo de permissão dentro de algum grupo de aplicação. Nós temos Ansible que chamam Ansibles, né? Nós temos o provisionamento de cluster todo ele rodando em Ansible. Então a automação
é a palavra de ordem na empresa com relação a tudo que diz respeito à reconfiguração desse ambiente. Bacana. Eu lembro também de a gente ter falado um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Como é que tem sido hoje também essa experiência dentro da Horizon? Interessante, um spoiler aí, né? Muito bem. Bom, acho que essa pergunta remete, eu acho que um problema que todos nós aqui temos, que é lidar com as exposições de segurança e também exposições de dados pessoais sensíveis que nós temos no legado, né? A nossa esteira passa por uma verificação não só de qualidade de código, mas também de potenciais problemas de segurança. E aí, quando nós rodamos todas as nossas esteiras com as nossas aplicações dentro desse ambiente, apareceu uma lista interminável de problemas a serem corrigidos. Eu acho que isso deve ser realidade de muita gente aqui também. E aí, nesse sentido, a gente começou um tipo de reflexão que é: nós não temos condições de colocar este backlog dentro do backlog de produtos, porque senão a gente vai parar de entregar valor. A gente precisa de uma solução alternativa para isso. O mercado ainda não dispõe de uma solução pronta para isso. Imagino que, com o passar do tempo, logo a gente tenha coisas nessa linha. Mas o que nós fizemos aí, utilizando todo o ecossistema dos produtos Red Hat e também do OpenShift, muito olhando para a automação. As ferramentas de verificação de qualidade de software e também de segurança, elas publicam uma série de apontamentos a respeito da vulnerabilidade encontrada. Então, o que nós construímos, estamos em processo de construção, melhor dizendo, é um processo de captura dessas informações desse produto, alimentar uma inteligência artificial generativa com essas informações previamente treinada com a nossa base de dados de código e das melhores práticas, para que ela, então, crie um branch específico com as correções propostas. Então, dessa maneira, ela mesma pode submeter esse novo código pela mesma esteira e ver se o apontamento foi corrigido e, no final das contas, apresentar para o analista: olha, eu corrigi, vê o que você acha, né? Porque a gente não confia no que a IA faz, né? De modo geral é isso. Poxa, bacana. A gente está chegando perto do final do nosso painel, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, para os três, e eu vou começar por você, Pisani. Olhando para frente aqui, de repente, a gente sabe que também que olhar muito para frente, a chance de errar ela é praticamente certa. Mas olhando aí para um roadmap aí de talvez 1 ano ou 2 anos, qual que é o futuro do OpenShift dentro da DIC? Legal, excelente pergunta. E é um spoiler aqui, né? A gente vem conversando bastante com a Red Hat. A gente tem um ditado lá, né? O Seskin sabe bem. Até a gente tem um ditado que já compra e batom. Use Ansible, né? Não sei quem lembra da propaganda do compra e batom, mas assim, a gente está pensando muito em colocar automação com Ansible plugado com Lightspeed, que é a inteligência artificial da Red Hat. Então, a gente está começando a trabalhar. Gabriel deve estar por aí também, está nos apoiando a fazer esse trabalho. E a gente entende que a gente vai seguir esse caminho, automação de dados, inteligência, acho que é o futuro aí para a companhia, né? Trazer informação em tempo real, de qualidade, para que nossos parceiros consigam tomar decisões estratégicas. Acho que esse vai ser o caminho da DIC. Perfeito. Vini, e no Safra? Como é que será o cenário do OpenShift daqui, de repente, 2 anos? No Safra, a curto prazo, a gente começa já, né, a olhar para o Rosa. A gente tem olhado aí para o Rosa. Né? Para o OpenShift gerenciado na AWS. Exato, com carinho, né? A gente quer fazer um ambiente multi-cloud ali, pensando, né, em começar pela AWS, depois, quem sabe, para o Aro, e aí a gente, né, melhorar esse ambiente multi-cloud. E também a gente começa a olhar também para a inteligência artificial. Acho que é um caminho também, a gente está começando a olhar, a gente tem olhado algumas soluções aí também para poder acoplar. Né? Mas a curto prazo, o Rosa, a gente tem começado já, o Gabriel também tem nos apoiado aí, né, nesse trabalho junto com o Robson, então a gente começa a olhar para o Rosa, é um caminho que certamente nós vamos chegar, e também começar implementações ali de observabilidade, algumas coisas usando inteligência artificial também. Muito bacana. É interessante a gente destacar, né, que, na verdade, o OpenShift ele tem uma característica de adaptação. Né? Então, a gente consegue integrar ele no que a gente chama de self-managed, ou seja, a experiência que possivelmente vocês têm nos ambientes on-premise, mas a gente também consegue habilitar isso em cenários de nuvem, em cenários onde, principalmente, os nossos clientes têm algum tipo de necessidade muito particular, de customização, e, obviamente, as ofertas através dos nossos cloud providers, através dos nossos parceiros, em um modelo totalmente gerenciado. Né? O Aro, o Rosa, essencialmente também o ROIC junto com a IBM. Francisco, e a Horizon OpenShift daqui 2 anos? Show de bola. Bom, esse ano a gente está iniciando os processos de automação do provisionamento desse cluster no Aro.
né, para que isso seja feito de forma mais automatizada possível, para que não haja a necessidade de alguém, de fato, fazer algum tipo de intervenção quando você precisar desse cluster. Eu digo isso porque, nesse primeiro momento, a gente está planejando, de fato, ter o Aro na Azure como o nosso DR. A gente sai de um ambiente DR de um outro data center no Rio de Janeiro e passamos a ter o DR na Azure. E nesse processo, a gente pretende já ter esse ambiente funcional no ano que vem, mas com alguma carga de trabalho já distribuída para lá. Por que eu digo alguma? Né? Porque para que eu leve uma carga de trabalho para a nuvem, eu preciso olhar na ótica de arquitetura dessa aplicação e quais são os recursos que ela eventualmente vai consumir. Não faz sentido eu deixar uma aplicação lá consumindo muito banco de dados aqui. Então é preciso redimensionar tudo isso, repensar, né, rearquitetar algumas coisas. Aí, nesse sentido, nesse cenário evolutivo, no outro ano, nós pretendemos estar com o cluster 100% na nuvem, porque durante o próximo ano a gente inicia um processo bastante agressivo de jornada cloud, onde os serviços todos estarão sendo paulatinamente migrados para a nuvem. É o tipo de momento em que você está com os pés em dois barcos, não é? Então existe naturalmente um acréscimo de custo nesse sentido, né? Para que eu então olhe isso mais adiante na perspectiva de maior flexibilidade, entrega de valor mais rápido e com maior resiliência também das soluções. Essencialmente isso que você falou é absolutamente importante, né? Os pés nos dois barcos, né? E eu acho que isso traz uma característica muito forte do OpenShift, que é o de dar opção. Você rodar os seus workloads da forma que você quiser, onde você quiser, no ambiente que você quiser, na infraestrutura que realmente fizer mais sentido. Bom, senhores, mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais a vocês, Pisani, Vini, Francisco, pela participação. É um prazer enorme tê-los vocês aqui. E eu espero que daqui 2 anos a gente volte a ter esse bate-papo nesse mesmo palco e a gente vai ver se o que a gente falou hoje efetivamente se tornou verdade. Tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado, boa tarde e até breve, viu? Obrigado, tudo bom.